críticos de arte, nossos associados, de todo o Brasil, que votam nos nomes dos premiados. O escritor americano Philip Roth deixou ao mundo mais de 30 livros. Está entre os maiores romancistas do século XX, apesar de não ter levado o Nobel. Mas, entre tantos outros prêmios, venceu o Pulitzer e o Man Book Prize. A sociedade americana foi dissecada na sua obra e nossos dilemas mais mundanos também. Roth morreu ontem, aos 85 anos, em Nova York. E nós vamos falar da sua trajetória na literatura com o escritor Bernardo Eisenberg, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Eu queria começar a nossa conversa. Antes de começar a nossa conversa, a gente ouviu um trecho da entrevista que Roth fez depois de ganhar o Man Booker Prize em 2011. You know, what was driving me forward, certainly in the beginning, was trying to figure out two things. One, how to write a novel. After all, no one had taught me that in school. Two, where my talent was. I didn't know that either. And so I wrote 3 or 4 books at the beginning, each very different from the other, not so as to show off my expertise, but rather trying to figure out where I could be strongest. Muito bem, Bernardo. Ele falou que queria entender o ponto forte dele. Para você, qual é o ponto forte de Philip Roth? Bom, primeiro é importante dizer, como ele enfatiza aí, que a obra dele é uma experimentação permanente, desde o começo e até o fim, né? Eu acredito nisso. Mas tem algo que está permanente, que é o eixo do trabalho dele, que é essa capacidade de penetrar ao mesmo tempo nas questões sociais mais amplas e na profundidade do indivíduo, né, dentro dessas situações mais amplas, né? Eu acho que ele é dos autores, grandes autores do século XX, principalmente da segunda metade do século XX, começo do século XXI, aquele que talvez tenha mais conseguido explorar a questão do indivíduo com o seu corpo e com a sociedade ao mesmo tempo. Claro, porque ele claro, aclamado por ser um escritor que apontava e conseguia nas suas narrativas apontar essas contradições da sociedade americana de uma maneira muito veemente, mas que também chegava a pontos particulares, a questões existenciais. Exatamente, o grande livro que tornou o Roth conhecido, que foi o Complexo de Portnoy, de 1969. É um livro que, digamos, resumidamente, é a conversa de um paciente com o seu psicanalista. Isso é o livro, né? Sem um começo, meio e fim, quer dizer, uma narrativa completamente, desse ponto de vista, também ousada e inovadora. Né? Experimentando, como você disse. Exatamente. Mas que nasceu ali nos anos 60. Nos anos 60 que foram fundamentais na história americana, para os jovens americanos, o Vietnã, todas as mudanças dos anos 60, de costumes, claro, quebras de tabus. Etc. E o livro expressa isso. Claro. Eu acho que esse livro dificilmente poderia ter sido lançado em outro momento nos Estados Unidos. A gente está vendo aí algumas imagens do filme também, que fez muito sucesso. Ele, na verdade, ele iniciou a carreira dele já com muita repercussão, né? É um escritor que desde o início teve muita repercussão, né? Ele sempre foi muito franco na literatura dele. Eu, como autor, uma das coisas que eu sempre admirei, mais admiro, é essa liberdade que ele sempre teve na imaginação e na expressão dessa imaginação. Claro. E isso, para um autor de ficção, é fundamental. Né? E o primeiro livro dele, que foi aquele Adeus Columbus, né? Um livro de contos, já provocou um grande choque. Foi, inclusive, premiado, mas provocou um grande choque. Ele mexe com a sociedade toda vez que ele lança um livro. Tem uma outra questão interessante da gente abordar, que ele é judeu. E nos seus livros, muito dessa experiência de ser um judeu nos Estados Unidos, um judeu americano, um americano com origem judaica, né? Ele explorou muito isso. Eu acho que ele vem
digamos assim, descende de autores que foram muito importantes, judeus americanos, como Saul Bellow ou Bernard Malamud, por exemplo, que são mais velhos do que ele, de uma outra geração. Ele pega tudo aquilo que esses grandes autores fizeram e leva a uma espécie de paroxismo, assim, porque ele realmente não se coloca barreiras, né? Então, ele, inclusive, foi muito mal visto, muito criticado violentamente pela própria setores da comunidade judaica, mais ortodoxos, que não aceitavam a exposição de questões básicas humanas que existem em todas as pessoas, inclusive, como não, nos próprios judeus. Tá. Ele tem... Alguns assuntos aí estão sempre presentes nessa narrativa nos personagens. A questão da finitude, da morte é uma delas. A doença também é uma delas. A ameaça à vida, de alguma forma. Parece que as pessoas estão sempre ali sofrendo uma ameaça à vida, né? Você percebe isso na obra dele? Eu acho que é um deslocamento que os personagens têm em relação ao seu estar no mundo, que é uma coisa muito contemporânea, de um século XX tumultuado, como a gente sabe como ele foi. E eu acho que existe uma certa obsessão, principalmente nos últimos livros do Roth, com a questão da morte, da doença. Quer dizer, ele, sem ser um autor necessariamente autobiográfico, mas ele também nunca escondeu que a experiência pessoal dele está presente nos livros. Claro. Não significa uma tradução automática, mas, obviamente, significa um reforço de um escopo ficcional que você obtém a partir da tua experiência pessoal. Então, nos anos 2000, ele publica uma série de livros até mais curtos. Claro, dá a sensação de que ele está com uma pressa de... Porque saiu um a cada ano, praticamente. É verdade, os últimos 4 livros dele, menores e com um fluxo muito intenso. E ele não é, apesar de ter sido prolífico e ter produzido muitos livros, não é um autor... Ele fez isso ao longo de meio século. Então, 30 livros também não é um absurdo você imaginar ao longo de 50 anos de carreira. Claro. Mas os últimos foram anos em que ele falou, olha, alguma coisa está acontecendo comigo, eu, como todo mundo, tenho o meu fim, vou ter meu fim, então deixa eu acelerar. Eu acho que ele fez isso. Fez. Né? E, portanto, falando muito de doença, falando muito de velhice, né? Que são temas caros a ele nesses últimos anos, realmente. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bom a gente falar um pouco da obra do Roth, refletir e ler, e continuar lendo. Espero que sim. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, a gente está falando de literatura, né? Então a gente vai voltar ao Man Booker Prize, que é um dos principais prêmios da língua inglesa. Esse ano, na verdade, ele deveria mudar para Woman Booker Prize, porque pela primeira vez temos uma vencedora da Polônia. É a escritora Olga Tokarczuk, pelo romance Os Vagantes. A obra foi publicada no Brasil em 2014 pela editora Tinta Negra, mas está esgotada. Flights, by Olga Tokarczuk. Translated by Jennifer Croft. Metrópolis de volta com a premiação da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, que elegeu os destaques em artes visuais. O que faz especial esse prêmio é que ele é um prêmio especificamente de artes visuais, que é de todo o país, ou seja, ele não é um prêmio local, regional, ele não é um prêmio voltado por pessoas escolhidas, ele é um prêmio democrático e pluralista, porque são os críticos de arte, os nossos associados, de todo o Brasil, que votam nos nomes dos premiados. Ana Maria Maiolino é um marco pela linguagem transformadora, com a plena consciência de um olhar urbano. Romperam com todos os limites da arte, da pintura. Aconchega o coração de você ter trabalhado a vida inteira, 6 décadas, e que os outros te reconhecem, sempre uma coisa muito boa. O prêmio que eu recebi é
por causa da exposição, em comemoração aos 100 anos da exposição da Anita Malfatti, de 1917, aquela bem famosa, né? Quer dizer, um centenário da exposição dela, na qual ela foi atacada pelo Monteiro Lobato. E a exposição foi um pouco recompor essa trajetória dela e tentar repensar ela 100 anos depois, o que foi a arte moderna e como ela se encaixou nessa história da arte, né, brasileira. Bom, sobretudo, recebeu o prêmio Destaque pela exposição Mário Pedrosa, da Natureza Afetiva da Forma, que aconteceu no Museu Reina Sofia, em 2017. É um reconhecimento pelo pensamento crítico vivo do legado do Mário Pedrosa, que transborda para o século XXI. Essa exposição foi uma exposição convite para pensar criticamente a partir das obras e artistas dos quais Mário Pedrosa se dedicou a pensar durante mais de 50 anos da sua trajetória. E nós encerramos o Metrópolis de hoje com com outro filme baseado em uma obra de Philip Roth, Indignação, filme dirigido por Barry Levinson em 2014, que tem Al Pacino no papel de um ator que está perdendo a memória. Um beijo para vocês e até mais. The world is a stage, and all men and women merely players. How about that? Any better? It's your agent! You gotta do something. You have no money. Why don't you get me a deal writing my memoirs? Isn't that what washed-up actors do? Did you believe that moan I just did? I did. I didn't. Can I try that again? Ow! No, that's too much. Say it doesn't work out here for me, and I go home and I kill myself. Can I get my money back? Be the spokesperson for everything in the general... Hair loss. What about my dignity? A commercial that has hair in it. My hair. Simon Axler with the charisma that kills. What happened? Want to stay for dinner? Well, she's my friend's daughter. She's had these fantasies about you. She glorified you. She thinks I'm starstruck. And she's a lesbian, a flirtatious lesbian. You think you're safe, but you're not.